Se tem uma coisa que sempre foi difícil pra mim, era persistir. Eu começava qualquer projeto e logo que surgia algum obstáculo, eu começava a duvidar se aquilo realmente era pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito 8 ou 80, ou seja, ou dá certo logo, ou se começar a aparecer diversos obstáculos, acho que não vai rolar pra mim. Eu acabei percebendo com o tempo que isso não acontecia só comigo. Muitas pessoas começam coisas, começam projetos, começam negócios e acabam desistindo no meio do caminho, porque, assim como eu, elas também enfrentam diversos desafios, dificuldades. E então eu comecei a perceber que isso não era só um padrão de comportamento exclusivo da Vitória Vaz, mas também de muitas outras pessoas. E isso acontece por dois fatores principais. O primeiro fator é a dificuldade de viver o processo. Nós temos muita dificuldade em viver o processo para que a gente chegue no nosso objetivo final. Isso porque a gente busca resultados rápidos demais. E o segundo fator é o nosso cérebro é programado para buscar gratificação imediata. Sim, nós buscamos coisas que nos deem resultados rápidos e por isso a gente tem uma grande dificuldade em pensar a longo prazo e em viver esse processo dia a dia, na construção de algo a fim de chegar no objetivo final. Mas aí, algo incrível aconteceu na minha vida. Eu comecei a trabalhar de perto com pessoas extremamente bem-sucedidas. E eu comecei a observar o comportamento dessas pessoas. E eu percebi que, embora elas também passassem por diversos desafios e dificuldades, essas pessoas não tinham na linguagem delas a palavra desistir, mas sim ajustar. E eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Eu comecei a perceber que essas pessoas, quando percebiam que algo estava dando errado, elas não faziam como eu, de simplesmente jogar tudo pro alto e falar, bom, vou deixar isso pra lá, vou desistir, não vou mais tentar isso. Não. Eu via de perto elas lidando com os desafios e elas tinham muito uma capacidade de buscar soluções e ajustar rotas e fazer ajustes, né, dentro do processo para o objetivo final, para que elas conseguissem melhorar ali o que estava dando errado. Então eu percebia elas colocando muita dedicação em alinhar expectativas, ajustar erros e também ajustar o próprio planejamento para daquele projeto, daquele objetivo final. Mas eu percebi que elas mantinham o compromisso de chegar no objetivo final. E mesmo observando essas pessoas, eu ainda tinha muita dificuldade em persistir. E eu, para quem não me conhece, eu sou cristã e em tudo da minha vida eu compartilho com Deus, eu converso com Deus, eu busco a direção de Deus, inclusive essas questões, né, emocionais, da alma, do pensamento, enfim, eu compartilho muito com Deus. E eu lembro como se fosse ontem, teve um dia que eu tava pensando muito, né? Por que eu tenho dificuldade de persistir? Por que tudo pra mim é 880? Por que eu tenho dificuldade em terminar as coisas que eu começo? E isso foi ficando tão doido, tão bizarro na minha vida, que eu tinha até medo de começar algo, porque meio que eu não sentia que eu já sabia que eu não ia terminar aquilo. Então eu evitava começar novos projetos, começar novas coisas, porque eu sabia que eu não ia terminar. Então isso foi ficando bizarro e eu fui me sentindo muito triste, sabe? Muito deprimida, porque eu tinha muitos sonhos, muitos projetos, mas eu não tinha coragem de começar, porque no fundo, eu sentia que eu não ia terminar. Então pra que eu ia começar? E foi quando eu, conversando com Deus, questionando Ele, por que essas coisas eram tão difíceis pra mim? Por que eu via algumas pessoas bem-sucedidas que conseguiam ajustar e lidar bem com os erros, com as dificuldades e com os desafios que apareciam na jornada delas? E por que eu já levava a minha mente para outro lado, pro lado de desistir, pro lado de
que talvez aquelas coisas não eram pra mim. E aí eu fui tomar banho e quando Deus ministrou no meu coração a seguinte frase: a vida é um eterno ajuste. E eu saí daquele banho completamente diferente da forma que eu entrei. Deus, ele me falou essa frase de uma forma tão clara e é como se essa frase tivesse trazido com ela uma nova forma de eu viver os meus sonhos e os meus projetos. Eu passei a entender que não é porque as coisas estão dando errado que eu tenho que desistir. E de que as coisas não devem ser 8 ou 80, como sempre foi na minha vida. E a partir daí, eu comecei a mudar a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Também comecei a me recordar que na própria palavra de Deus, a gente vê vários personagens que não desistiram. Abraão não desistiu de esperar pela promessa, por mais que a promessa tivesse demorado tanto tempo até ser concretizada. José, embora ele tivesse sofrido muito na mão dos irmãos, ele também não desistiu. Davi, embora ele tivesse lutado com gigantes, literalmente, ele também não desistiu. E aí eu comecei a entender que eu não precisava desistir, que eu não precisava abandonar tudo, que talvez durante o processo, durante o caminho, quando as coisas estão dando errado, eu não necessariamente preciso desistir e largar aquele projeto e dar fim àquilo, mas às vezes isso é só um sinal de que precisa mudar algo, de que precisa ajustar algo dentro daquele processo. Eu entendi também que a maioria das pessoas, assim como eu, acaba descobrindo que o que é mais difícil é o processo e por isso acaba desistindo. Mas na verdade, é o processo que vai nos levar ao objetivo final. É o processo que vai nos capacitar para chegar no resultado que nós esperamos. E imagina só, um atleta. Se o atleta, a pessoa que deseja ser um atleta, desistir logo no primeiro dia de treino porque o corpo dói. Ou o empreendedor desistir logo no primeiro mês do seu negócio porque ele não teve lucro. A verdade é que o resultado só chega para quem aprende a suportar o processo. E lembra que logo no começo do vídeo eu citei 2 fatores principais que contribuem para que as pessoas desistam dos seus projetos, desistam das coisas que elas desejam fazer? Eu falei sobre o processo e sobre o nosso cérebro. O que ocorre? O nosso cérebro, ele busca gratificação imediata, ele busca recompensa imediata. Só que a boa notícia é que nós podemos reprogramar o nosso cérebro para que a gente consiga pensar a longo prazo, suportar o processo e chegar no nosso resultado final e atingir os nossos objetivos. E eu vou trazer aqui para vocês 3 coisas que vocês podem fazer para reprogramar a mente de vocês, para que vocês consigam não desistir. Nunca mais, para que vocês parem de desistir. A primeira coisa é: divida as suas metas grandes em pequenas metas. Você não precisa colocar uma grande meta e tentar atingir essa grande meta. Pegue essa grande meta e quebre ela em pedaços para que você vá aos poucos vendo o seu progresso. Uma outra coisa é celebrar o acontecimento dessas pequenas metas, é celebrar o processo, é curtir o processo. Você não deve só olhar e só comemorar quando você chega no resultado final. Mas é muito importante que você aproveite o processo e que você comemore as pequenas conquistas, as pequenas metas que você vai atingindo daquela grande meta. E também mude a forma como você enxerga os desafios e as dificuldades. É muito importante que quando você se deparar com um desafio ou com uma dificuldade para você chegar naquele resultado final, para você atingir determinado objetivo na sua vida, você mude a sua forma de pensar. Em vez de você pensar que nada dá certo para você, que talvez isso não seja para você, começa a pensar que você só precisa ajustar.
Lembra da frase? A vida é um eterno ajuste? Você só precisa ajustar para que você chegue lá. Você não precisa desistir. Você só precisa encontrar novas formas de fazer dar certo. É isso que as pessoas de sucesso fazem. E agora eu quero saber de você aí. Qual projeto você começou e você acabou parando porque as coisas estavam dando errado? Porque estava sendo muito difícil. Eu quero te encorajar através desse vídeo a retomar esse projeto e a continuar da onde você parou. E a fazer tudo isso que nós conversamos aqui no vídeo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o projeto que você vai voltar a dar atenção a partir dessa nova perspectiva que eu apresentei aqui no vídeo para você. E se esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixe o seu like, não custa nada. Já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer outros assuntos e outros temas importantes. E até o próximo vídeo.